O que significa ser uma liderança consciente? Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte. Hoje, a gente vive um mundo que é um mundo complexo. O que significa isso, Augusto? Mundo complexo. A gente tem poluição, a gente tem corrupção, a gente tem níveis de estresse que nunca aconteceu. O Brasil é recordista mundial de estresse. Brasil recordista mundial de remédios controlados. A gente tem as organizações sem resultados. A gente tem problemas com os refugiados. A gente tem problemas com o trabalho escravo, tráfico infantil. A gente tem trabalho... Olha a quantidade de problemas que o mundo tem de hoje. É interessante porque a gente tem os problemas de hoje, que a gente mesmo gerou, e nós temos os problemas herdados por todas as gerações até hoje. Então a gente vive num mundo que é complexo. Segundo, a gente vive num mundo que é exponencial. E o que significa dizer que a gente vive num mundo exponencial? A velocidade com que as coisas acontecem hoje é diferente das que aconteciam antigamente. Então, se você pegar a lista da Fortune de quanto tempo uma empresa levava para atingir 1 bilhão de valuation, de valor de mercado, em média, elas levavam 25 anos. Aí você pega o Snapchat e ele levou aproximadamente 1 ano para chegar no valor de 1 bilhão. Olha que loucura! Claro que também o mesmo tempo que ela levou para valorizar foi para desvalorizar, foi muito rápido. Mas olha a velocidade com que está acontecendo. Quando você pesquisa no Google 1 minuto na internet, depois você olha lá, você fica assustado com o que acontece a cada minuto na internet. Você fica assustado com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Em 2018, na Netflix, aproximadamente a cada minuto eram assistidas 244 mil horas. A cada minuto, 2018. 2019, isso foi para 650 mil horas. Mais de 650 mil horas a cada minuto. Isso mostra a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, se eu tenho hoje um mundo que é complexo, um mundo que é exponencial, eu não consigo liderar da mesma forma que eu liderava no passado. Líderes de organizações precisam entender que existe uma nova dinâmica de liderança, existe um novo padrão para liderança, existe um novo perfil para liderar. E aí você olha para mim e pergunta, beleza, então eu entendi. O mundo mudou, a gente tem um mundo que é complexo, que é exponencial. Então, qual é o padrão desse novo líder? O que é esse novo líder, esse líder consciente, Augusto? O líder consciente, ele tem 3 características. 3 características. Primeiro, acho que é importante a gente entender liderança, né? E eu gosto de 2 definições. Peter Drucker fala: as únicas coisas que acontecem numa organização sem liderança são atrito, desordem e mau desempenho. Não sou eu que estou falando, é o Peter Drucker. Para todas as outras precisa de líder. Eu também gosto da definição do Bill Hybels, que ele fala que liderança é levar as pessoas de uma realidade inaceitável para um futuro preterível. É levar as pessoas de uma realidade para outra. Quando eu faço esse movimento, eu tenho uma liderança. E então liderança é isso. Liderança é resultado, é levar resultados, é levar as pessoas. Só que como são esses resultados? Antigamente, o líder, ele era lembrado por seus resultados, por suas metas, resultados financeiros, negócios, ROI, meta trimestral. E eu acho que é importante ter isso. Quais são os indicadores, qual é a métrica, como você está crescendo. Mas o problema é que essa não é a única métrica, esse não é o único indicador.
O líder consciente, além de olhar para resultados, ele precisa olhar para pessoas, o quanto eu estou cuidando das pessoas, e eu preciso olhar para o quanto eu estou fazendo impacto positivo. Qual a diferença que a minha organização está fazendo no mundo? Então, se eu tenho um líder que se preocupa com resultado financeiro, que se preocupa com pessoas, cuida das pessoas, cria um ambiente para as pessoas, inspira as pessoas, desenvolve as pessoas, e eu tenho um líder que se preocupa com impacto positivo, então eu tenho um líder consciente. Se eu tenho só impacto positivo, não tenho resultado, não tenho não sei o quê, eu tenho um líder abraça-árvore. Se eu tenho só o resultado, eu tenho um líder ditador. Como é que eu faço para ter esses 3 pilares? Resultados financeiros, pessoas e impacto. E esse é o desafio, porque fazer isso não é fácil. Tem um conceito chamado grid da liderança. Olha que legal. No grid da liderança, ele traz 4 padrões de liderança. O primeiro é comando e controle. Aqui eu tenho as regras claras, eu tenho os objetivos claros, todo mundo sabe o que tem que fazer e eu fico regulando quanto as pessoas estão fazendo. Eu fico acompanhando, microgerenciamento, comando e controle. Aqui eu tenho a ausência de liderança, não tem líder. As pessoas não sabem para onde vão, não tem resultado, não estão crescendo, não estão se entendendo. Aqui é a ausência de liderança. Aqui eu tenho o parquinho de diversões. Tudo é festa. Fogo no parquinho. Por quê? Porque o líder, como ele é comando e controle, ele precisa fazer compensação. Como ele gritou com um funcionário na reunião, ele precisa levar para a pizzaria. E essa lógica de compensação cria uma liderança que não tem resultado. Tem diversão, mas não tem resultado. Tem relacionamento, mas não tem resultados. E aqui você tem a liderança consciente, que é quando eu consigo ter resultados e ao mesmo tempo eu consigo ter relacionamentos, um bom ambiente. Se você quiser estudar mais sobre isso, o nome dessa ferramenta chama grid gerencial. Você consegue aprofundar um pouco mais nesse conceito. E, infelizmente, o que a gente tem na maioria é isso aqui. Porque no curto prazo o comando e controle funciona, mas no longo prazo não é sustentável. E eu não quero que você fique preocupado com o resultado da sua meta do trimestre. Eu quero que você olhe para os próximos 10 anos, os próximos 100 anos da sua organização. E se você quer olhar isso, você precisa ter uma liderança consciente, porque ficou provado, tem uma pesquisa do professor Raji Sisodia, que ele fala que para você, se você tem liderança consciente, no longo prazo você vai ter mais retorno do que as outras lideranças. E eu quero mostrar para você que quando você tem essa liderança consciente, as relações de trabalho são mais humanizadas, as pessoas não são tratadas como números, são tratadas como pessoas. Quando a gente tem uma liderança mais consciente, as negociações são mais justas, porque eu não quero explorar ninguém. Eu estou preocupado não só no ganha-ganha, a gente aprende sempre essa relação, né? Eu estou preocupado além disso. Quando essa liderança consciente existe, a organização, a empresa se preocupa com a comunidade, com o meio ambiente. Isso vira pauta. As métricas de resultado de uma organização não pode ser só o quanto ela cresceu. A única coisa que cresce sem parar, sabe o que é? O câncer. Crescer por crescer não faz sentido. Eu tenho que entender o porquê que eu estou crescendo, o momento da minha empresa, da minha organização, da minha ONG, da minha igreja, do meu partido. Enfim, eu preciso entender que os líderes, eles estão para servir e não para ser servido.